1 Samuel 25, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Considera agora o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, contra toda a nossa casa. Ele é filho de Belial, e não há quem possa falar. Abigail se apresentou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas ou 5 ovelhas cevadas, dependendo da versão, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos. Só esses 2 versículos por enquanto, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua graça maravilhosa. Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por todo o ambiente que já está feito e posto sobre esse lugar. Fala poderosamente ao nosso coração, meu Pai, que nenhuma pessoa saia daqui vazia. Em nome de Jesus, esconda-me atrás da sua cruz, para que o seu nome, sim, ele seja elevado. Pai, que eu não diminua, mas que eu seja morto, para que aquele que somente apareça seja o Senhor. Muito obrigado, eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não vou falar para sentar, que já está todo mundo sentado, né? Mas também não vou falar para levantar também, né? Bom, o livro de 1 Samuel fala da história do rei Davi. O rei Davi fala também do profeta Samuel e outros personagens. Mas essa história particularmente me chama a atenção, porque conta a história de uma mulher. É estranho porque a gente não fala muito sobre as mulheres da Bíblia. A gente devia falar mais sobre as mulheres da Bíblia, porque eu não sei se você sabe, todas as grandes mensagens da Bíblia foram direcionadas a uma só pessoa, e não grandes multidões. E as grandes mensagens da Bíblia foram direcionadas às mulheres. Não sei se você já parou para reparar isso, mas as melhores mensagens do Evangelho foi direcionada para uma mulher. Por exemplo, a mensagem da ressurreição foi Maria Madalena. A mensagem que Jesus viria, que a adoração seria mundial, ele deu para a mulher samaritana. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus. E essa mulher aqui me chama muita atenção. O nome dessa mulher se chama Abigail. O nome Abigail significa o meu pai é alegria. O meu pai é alegria. Aí já muda totalmente a história dessa mulher. O meu nome é alegria. Mas infelizmente a vida de Abigail não foi sempre alegria. Não foi. Por quê? Por causa do seu marido. O nome do seu marido chama-se Nabal. O nome Nabal significa tolo, idiota, burro, imbecil. Uma linguagem de hoje, né? A Bíblia chama ele de tolo, mas é idiota, imbecil, essas coisas. Por quê? Por causa do seu comportamento. O comportamento dele é um comportamento de um homem idiota. Por quê? Porque ele maltrata a sua mulher. Porque ele maltrata os seus empregados. Porque ele desdenha das outras pessoas. E todo aquele homem que desdenha da sua esposa, desdenha dos seus filhos, desdenha dos seus empregados, é considerado diante de Deus como um idiota, como um tolo. E a Bíblia fala lá no livro, se eu não me engano, no livro de Efésios, se eu não me engano, fala assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Morrendo e se entregando no lugar dela. É esse o meu sentimento e o seu sentimento, homem, que você tem que ter diante da sua esposa. Aí você pensa assim: mas aquela bênção não vale isso tudo não. Aquela abençoada que eu tenho como mulher, como esposa, não vale isso tudo não. E deixa eu te perguntar, eu e você valemos alguma coisa? Valíamos alguma coisa antes da cruz? Não. Então o amor de Deus é incondicional. É da mesma maneira que eu e você devamos amar as nossas mulheres. Então a Bíblia relata no capítulo 25 a história de Nabal. Fala também sobre Davi, que ainda não era rei, mas ele estava fugindo de Saul. A Bíblia fala que Davi foge de Saul por 11 ou 12 anos.
E essa época aqui é a época da tosquia. O que é tosquia? É quando os pastores pegam as suas ovelhinhas, levam para tirar o pelo delas, para poder vender. Então estava nessa época, e nessa época havia um costume naquela região, onde as pessoas se presenteavam. Davam presentes voluntariamente, porque era um costume daquela época, e era um costume daquele tempo. E Davi, necessitado de recursos, precisando de alimentar ele e o seu exército de 400 homens, se eu não me engano, ele vai e oferece gratuitamente segurança para os pastores. E aí Davi fala para Nabal, fala para um dos seus servos para dizer a Nabal, fala para Nabal que eu e vocês tomamos conta das ovelhas dele. Vê se ele tem alguma oferta, algum dinheiro, algum pão com linguiça, alguma coisa assim para poder ofertar para nós. Por que Davi fala isso? Porque ele sabe que essa era a época das pessoas darem presentes uma para as outras. Vamos supor que se eu planto trigo, eu dou de presente trigo para aquele que plantou uva. E aquele que plantou uva me dá uva e assim por diante. E assim vai. Então a Bíblia fala que os servos de Davi falam para Nabal. Oi Nabal, tudo bom? Bom dia. Aqui a gente é servo de Davi. Aí conta toda a história. Olha, nós tomamos conta dos seus empregados, ninguém roubou, ninguém bateu, ninguém puxou cabelo de ninguém. Nós estamos aqui e queríamos pedir uma oferta para você, porque nós estamos passando por necessidade. E Nabal fala o seguinte, ele chega para os servos de Davi e fala assim, olha, fala com esse Davi aí que eu não conheço ele não. Quem que é esse Davi? Mas se a gente voltar alguns versículos antes, eu não separei aqui, mas tudo bem. Quando Davi manda os seus servos, ele fala o seguinte, olha, fala para Nabal o seguinte, olha, eu sei, fiquei sabendo que você agora tem tosqueadores. O que me leva a pensar isso? Se eu falo assim, missionária Valéria, eu lembro que a senhora não tinha um negócio, mas agora a senhora tem um negócio. Sinal que eu conheço a vida dela, ou pelo menos sei alguma coisa. Então Davi indica para a gente que ele conhecia Nabal na época que Davi era pastor de ovelhas. Por que razão Nabal falaria isso? Agora você tem tosqueadores, né? Que bom. Não tem função Davi falar isso, sendo que ele não conhecia, né? Nabal. E Nabal rejeita ele. Então chega essa notícia para Davi, e Davi fica igual eu e você quando pisa no nosso calo. Fica possesso de raiva, fica espumando pela boca. Fala com aquele miserável que eu vou matar todos os homens da casa dele. Vou passar faca em todo mundo. E um dos pastores que estavam ali vai para casa correndo e avisa para Abigail. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Abigail estava voltando do mercado, cheio de bolsa, cheio de sacola, pondo no chão, orando para o Senhor Jeová abençoar, tirando todo o espírito lá de miséria da sacola, igual a nossa pastora Edinalva faz. A Bíblia não fala, mas eu acredito assim. Aí chega esse servo doido correndo, aí ele fala o que acontece no versículo 17, foi o versículo que eu li, que a desgraça já está decretada sobre a nossa casa. Todos os homens vão morrer. Eu acredito que se fosse eu, se fosse você, imagina só, se você vive num regime, num período, ou em um lugar onde você é oprimido, onde você na sua casa você não tem liberdade, você não tem expressão. Infelizmente é o que acontece lá na Venezuela, infelizmente. Nós temos orado aqui para que Deus liberte aquele povo em nome de Jesus. Mas vamos supor que você casou com um homem lindo e com um homem maravilhoso. E esse homem, no dia do casamento, ele muda da água para o vinho. Antes ele te trazia flores. Agora o que vem junto com a mão dele é um soco. Ele te agride verbalmente, ele te humilha verbalmente. Falei aqui, se eu não me engano, na terça-feira passada, que uma palavra mal dada, uma palavra mal pronunciada é pior do que um soco no olho. Até contei a história aqui da minha mãe, né, sobre o corte de cabelo que ela teve. E ela passando por tudo isso anos e anos e anos e anos. Aí quando esse servo fala assim, minha senhora, pelo amor do Senhor, Davi falou que vai matar todos os homens. Ela pensa assim, todos os homens?
Nabal vai junto, né? Glória a Deus, aleluia, Senhor. O Senhor ouviu minha oração, Pai amado. Oh, glória, Deus é fiel. Mas não foi isso que ela disse. Não foi isso que ela fez. O que ela fez? Ela se colocou numa posição de defesa da sua casa. Aí fala aqui o que ela levou. No versículo 18. Que ela fala que ela levou... Põe para mim, Priscila, versículo 18. Eu vou falar só sobre esse versículo. Ela levou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de uva passas e figos. Claro que era isso que ela levou mesmo. Mas eu quero falar sobre cada item aqui. Cada item tem uma expressão espiritual para mim e para você. Essa mensagem não tem título, mas se tivesse o título dessa mensagem, seria que a sua despensa pode salvar a sua casa. Vou repetir, a sua despensa pode salvar a sua casa. Então qual que é a primeira coisa que a Abigail levou ali? A Abigail tomou 200 pães. Quem tem aqui 200 pães em casa? Ninguém, no máximo vai ter um pão e meio dormido de manhã. Aquele meio duro, meio sola assim, meio duro. Mas a Bíblia fala que a Abigail tinha 200 pães. A não ser que ela fosse dona de padaria, para ela ter 200 pães. Então você já conhece, qual que é o significado do pão na Bíblia? Não ouvi, qual que é? A palavra. Então se ela tinha 200 pães na despensa dela, sinal que ela tinha abundância de pão. Então se eu e você queremos salvar a nossa casa, eu tenho que ter abundância da palavra. Abundância da palavra na minha vida e abundância da palavra na minha casa, com os meus familiares. Te pergunto, qual foi a última vez que você fez um culto doméstico na sua casa? Um culto doméstico não é convidar os irmãos de fora, não. É você com seu marido ou com sua esposa, com seus filhos, ler um versículo, cantar uma música. Olha, gente, vamos ler aqui o Salmo 91. Ou ler um versículo e explicar o versículo. Quanto tempo que você não faz isso? O que você está fazendo isso? Você está preparando o pão. Você está colocando o pão na sua despensa. E infelizmente hoje eu tenho aprendido que muita gente está com carência de pão, está com carência de palavra. Está com carência de palavra. E quando a alma, eu já falei isso aqui um tempo atrás, quando uma alma está carente pela palavra de Deus, ela se alimenta de qualquer outra coisa. Eu falei aqui que se a pessoa fica o domingo inteiro em casa, ou a semana toda em casa, só vendo televisão, só vendo o que não presta, só vendo, o que ela está fazendo? Ela está alimentando a sua alma. O pastor falou aqui um tempo atrás que os ouvidos são a boca da nossa alma. Então tudo que eu coloco para dentro do meu ouvido ou dos meus olhos, eu estou alimentando a minha alma, estou alimentando ela. E quando você chega aqui, você fala assim, Deus me enche. Deus não pode encher você da presença dele, porque você já está cheio. Então Deus não vai te encher. Então por isso que nós ficamos frustrados com o Senhor. A gente até fala com ele, Deus, eu vim aqui e eu quero que o Senhor me enche. Olha lá, hein? Que não seja igual aquele domingo lá, que eu vim na maior expectativa, que eu saí pior do que eu entrei. Mas não vai, porque você já está cheio. Não rola. Então, querido, coloca pão na sua casa. Coloca pão, coloca louvores lá na sua casa. Louvores bíblicos, obviamente. Coloca palavra, louvores, cite versículos na sua casa. Ah, mas o povo vai achar que eu estou doido. Não tem problema não. Você vai alardear no mundo espiritual que você está se enchendo com a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus 4, o diabo chegou para ele e falou assim, olha, é verdade, não sei, hein? Eu não sei, mas eu ouvi dizer, mas se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus falou? Não, rapaz, você está doido? Você me conhece, você sabe que eu sou o Filho de Deus. Você estava lá, você me conhece, você para de graça. Jesus não falou isso. Jesus chegou para o diabo e falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já lançou logo,
A Bíblia nele. Então, o que eu aprendo também? Quando eu argumento com o diabo, eu perco para ele. O que aconteceu com Eva? Eva argumentou com a serpente. A serpente disse a mesma coisa para ela, que disse para Jesus. Só olha, é verdade mesmo que você não pode comer nenhuma árvore aqui? O que Eva falou? Não, não é bem assim não. Eu só não posso comer da árvore do meio e nem tocar nela. Deus não falou de árvore do meio e nem falou para não tocar. Deus falou para não comer. Então ela ficou meio que conversando com ela. Então, quer salvar sua casa? Encha ela da palavra de Deus, porque ela é suficiente para libertar todos os cativos espirituais, de todos os vícios e de todas as dependências. Eu te provo que a nossa casa precisa ser liberta de Deus, liberta com o poder de Deus, através do poder de Jesus. A nossa desgraça é o famoso telefone celular. A gente fica agarrado nesse trem que, pelo amor de Deus, quem nunca fez isso, de acordar, mal tirou a remela do olho, ai meu Deus, o telefone tem que ver a mensagem, tem que ver o WhatsApp, eu tenho que ver quem mandou alguma coisa. Deixa eu só te falar uma coisa, que você não é essa Coca-Cola toda não. Eu e você não somos essa Coca-Cola toda. Quem, a não ser que seja uma coisa importante, que você esteja esperando uma resposta, quem vai mandar alguma coisa importante para você de madrugada, que o seu primeiro pensamento tem que ser no telefone? E detalhe, as nossas maiores preocupações, 80% delas não dá em nada. Não dá em nada. Então, precisamos ser libertos. O celular é uma bênção? Claro que é. Mas precisa ser usado com cuidado. Outra coisa que a Abigail pega ali para poder ofertar a Davi, são 2 odres de vinho. 2 odres de vinho. O odre é aquela sacola feita de pele de animal, onde colocava vinho. E o vinho ali dentro ia fermentando. E a partir do momento que ia fermentando com o tempo, ela ia agregando teor alcoólico. A fermentação produz o teor alcoólico do vinho. Então, a Bíblia também dá um significado para vinho. Um dos significados da Bíblia para vinho é o Espírito Santo. Mas tem outro significado que é pouco falado. O significado de vinho na Bíblia é a alegria. Alegria. Então o que ela tinha na despensa dela? Ela tinha alegria. Claro que eu estou usando uma figura de linguagem. Essa despensa aqui é o meu coração, é a minha alma. Então, querido, tem alegria dentro do seu coração? Você é alegre no Senhor? É claro que nós temos momentos de tristeza, temos problemas assim bem sérios para se resolver, mas o que vai determinar isso, se eu serei uma pessoa alegre ou não, é como eu lido com isso. Eu posso ter problemas, eu tenho problemas sérios, eu tenho. Mas como é que eu vou lidar com isso? Problema todo mundo vai ter em todos os momentos da vida. Agora o que vai dar a diferença é como você administra esse problema dentro de você. Porque tem gente que chega em qualquer lugar, né? Oi, irmão, tudo bem? É, né? Tá aí na vida, né? Tá aí como Deus quer, né? E aí, irmão, que não sei o quê? Não sei não, né? Não sei. Não sei. Alegria, meu filho, alegria. E essa alegria, só o Espírito Santo pode dar. É só, agora falando de nós aqui, do corpo de Cristo, da igreja. Quantos crentes que chegam aqui parece que bebeu vinagre a semana toda, com a cara... A paz do Senhor, irmão. Pelo amor de Deus, meu querido, alegria, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala que um dos frutos, ou o fruto do Espírito Santo é a alegria. É a alegria. Você tem demonstrado alegria. Não estou falando que você tem que ficar rindo igual o bobo alegre, não.
mas a alegria, estar bem disposto, independente da situação. É claro que humanamente é possível? Não. É só através do poder e da ação do Espírito Santo. Não é pecado você pedir para o Espírito Santo, olha, se o Senhor não me ajudar, eu juro que alguém falar oi comigo, eu quebro o pescoço, Senhor. Me ajuda. Coloca alegria no meu coração. Você já fez essa oração para Deus? Senhor, coloca alegria no meu coração. Se você nunca pediu, comece a pedir. A alegria, sabe por quê? Porque talvez aquela pessoa que é difícil de lidar, aquela pessoa que é ruim de negócio, pode ser quebrada um pouco se demonstrarmos a alegria de Deus. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu, por exemplo, eu não tenho R$100 no meu bolso. Não tenho. Então não posso dar R$100 para você. Queria muito dar R$100 para cada um. Mas eu não tenho, recebo em nome de Jesus. Mas eu não tenho, então não posso dar aquilo que eu não tenho. Então se você não tem alegria dentro de você, você não tem como ofertar. O que a gente faz? A gente oferta o que é mais próximo do que é pedido. Bom, eu não tenho alegria, mas o que eu tenho mais próximo de dentro de mim? Ah, eu tenho... sei lá o que eu tenho. Então eu dou qualquer coisa que aproxima de alegria. Aí chega, ô meu querido, meu amado, como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia. Oh Deus do céu, aquele sorriso amarelo. Mas não, que alegria. Você quer salvar sua casa? Tem alegria na sua despensa. Sabe por quê? Porque as pessoas na sua casa que ainda não conhecem o Senhor, ou que tem uma dificuldade com o Evangelho, gente, que essa pessoa está tão alegre assim? A vida dela está cheia de problemas, cheia de dívida para pagar, mas que negócio, que alegria é essa, meu Deus do céu? E isso vai incomodando aquele que tem problema com o Evangelho, ou tem problema com Jesus. Isso vai despertando a curiosidade. Quer salvar sua casa? Tenha a alegria dentro dela. Outra coisa que essa mulher levou, ela tinha na sua despensa 5 ovelhas guisadas. 5 ovelhas guisadas. Meu Deus, o que é isso? Eu fui até procurar. A palavra grisado nesse texto aqui no original significa assado. É um assado quase queimado. É um assado assim quase esturricano, dando aquele pretinho de churrasco. É quase isso. Então o que ela levou? Se você quer salvar sua casa, tenha carne queimada na sua despensa. Tenha carne queimada na sua despensa. Carne queimada. O que é a carne? É a nossa vontade, o nosso homem interior, a nossa vida pecaminosa, aquele homem ruim, aquela mulher ruim que tenta aparecer todo dia pra gente. Eu aprendi uma coisa interessante que eu quero colocar em prática, ainda não coloquei. Que todo dia no espelho, eu fico na frente do espelho, eu olho para a minha imagem e falo comigo mesmo o seguinte: ah, miserável, hoje você não vai me vencer não, infeliz. Hoje você não vai me vencer. Ontem você quase conseguiu, mas hoje você não vai não. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, não é o Satanás, não é. Porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Porque Jesus, quando foi morto na cruz, ele já venceu o diabo por nós. Então, essa batalha já está ganha. Claro, em nome de Jesus. Mas o nosso maior inimigo sou eu e você. Sabe por quê? Porque eu construo as maiores barreiras da minha vida. Sabe com o quê? Com as nossas desculpas. Ah, rapaz, essa desculpa é dos infernos, viu? Desculpas. Eu te falei que terça-feira passada, se você é bom em dar desculpas, você não é bom em mais nada. Se você é bom em dar desculpas, você não é bom em mais nada. Porque hoje você sabe como está, eu não sei, mas hoje você sabe como é que está a sua vida. Mas você sabe como você queria que ela estivesse. Ah, mas antes, quando você chegasse até a idade que você tem hoje, você pensava, quando eu tiver tantos anos, eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo, eu quero viajar para tantos lugares e tal. Por que não aconteceu? Aí acontece tudo. Mas a maior parte das coisas é a
desculpa. Ah, eu não posso. Ah, não sei o quê. Ah, é isso. Ah, é aquilo. E a vida só vai passando, só vai passando. Eu também vi uma vez que a oportunidade, ela bate apenas uma vez. Se nós não ouvirmos a porta da oportunidade, e ela passa, meu filho. E aquela oportunidade você nunca mais tem. Você pode ter uma parecida, mas aquela nunca mais. Hoje é que dia? Que dia que é hoje? Hoje é que dia? 19? Obrigado, porque é seu aniversário, né, bem? Então, 19. Então, dia 19 de março. Então, dia 19 de março de 2019, às 8h30 da noite, nunca mais vai se repetir na sua vida e nem na minha. Guardem isso que eu estou te falando. Essa data hoje nunca mais vai repetir. Então a unção, a graça, o poder, a libertação que Deus tem para hoje, é para hoje. Não é para depois. Deus tem uma outra libertação, uma outra graça, mas é hoje. É hoje. É hoje. Então, com certeza você deve estar lembrando das oportunidades que você teve na vida. E por desculpas, claro que existem situações na minha vida e na sua vida que infelizmente impedem o meu sucesso, o meu progresso. Não estou falando disso, porque realmente há situações que me impedem realmente. Não estou falando isso. Se impedir de forma que você não pode seguir é uma coisa. Agora eu estou falando que você tem a oportunidade e você tem a escolha de não fazer, e para não assumir isso, para não pagar o preço, você dá uma desculpa. Ah, irmão, estou precisando de você em tal lugar. Ah, não dá. Poxa, não dá. Mas por quê? Ai, não dá, estou com uma dor de cabeça, não dá. Infelizmente, Deus tem tanta coisa para fazer, tanta coisa. O Espírito Santo me lembra agora da passagem da parábola dos talentos. Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, de acordo com a sua capacidade. 2 deles aproveitaram a oportunidade. Qual era a oportunidade? O chefe deles, o patrão deles, deu uma função para eles. Não falou nada. Ele falou assim, olha, você toma 5 moedas, você toma 2 moedas e você toma 1 moeda. O patrão não falou nada para eles e viajou. O que eles pensaram? Que? Meu patrão me deu uma oportunidade. É agora que eu vou mostrar meu valor. É agora que eu aproveito a oportunidade. Essa aqui veio fresquinha, tá? Porque o Espírito Santo falou que agora. Vou aproveitar a oportunidade. O que eles fizeram? Eles multiplicaram as moedas. Eles aproveitaram a oportunidade. Enquanto o Zé Bonito lá, da primeira moeda, dá uma moeda. O quê? É uma moeda de ouro. Meu Deus do céu, é muito valiosa. E se eu gastar isso aqui, eu não vou poder recuperar, não. O que eu vou fazer? Vou guardar que eu vou enterrar, que se enterrar eu não perco. Mas não cresce, mas também não perco. O que ele fez? Ele arrumou uma desculpa. Ele tinha que aproveitar a oportunidade dos dois. Se ele não soubesse fazer, ele pedia ajuda ao outro que sabe fazer. Mas ele aproveitou da sua desculpa para não aproveitar a oportunidade. A oportunidade. Nem sei porque eu estou falando isso, que eu até fugi do negócio aqui. Então a ovelha guisada fala de carne queimada, ou seja, a minha velha natureza morta. Por isso que na minha oração eu disse, Senhor, que eu não diminua, mas que eu morra. E essa oração de João Batista, muita gente pega errado. O contexto ali de João Batista é que o ministério de João Batista estava grande. Então o que tinha que acontecer? O ministério dele tinha que diminuir para que o ministério de Jesus tivesse evidência, porque se João Batista continuasse na mesma pegada, ia dar conflito, e esse não era o plano. Então João Batista diminuiu o ritmo para que Jesus aumentasse. Então muita gente fala assim, Senhor, que eu possa diminuir diante do Senhor. Não, Deus não quer diminuir você não, Deus quer matar você. Deus quer matar você, meu amigo. Sabe por quê? Porque quando eu diminuo, há a possibilidade de eu crescer de novo. E a Bíblia fala que a glória dele, ele não reparte com ninguém. Então por isso que eu falei, Senhor, me mata nesse lugar. É a questão do ego. Deixa eu explicar, senão tem gente que entende que é literal.
Ou seja, que eu não apareça e que a pessoa em evidência seja a pessoa de Jesus. Deus quer matar você, tá? Você não sabia disso não? Tá sabendo agora. Ou seja, sabe, ó, esse aqui foi muito forte. Deus não falou o seguinte, ó: Deus não quer João Batista, mas Deus quer um Lázaro. Eita glória. Porque João Batista, o que ele fez? Ele diminuiu, mas se ele quisesse, se ele revoltasse, ele podia crescer de novo. Lázaro não. Lázaro estava morto. Então Lázaro só viveu novamente por causa do poder de Deus. Então Deus não quer João Batista, Deus quer Lázaro. Deus quer Lázaro. Então, meu irmão, minha irmã, quer salvar sua casa? Não seja João Batista, seja Lázaro. Seja Lázaro. Seja Lázaro. Sabe por quê? Sabe por que tem certas coisas que não dá certo na minha casa e na sua? Porque eu quero fazer na minha mão. Eu quero fazer do meu jeito. Sabe por quê? Porque eu sou mais inteligente que Deus. Que isso, irmão? Mas é verdade, esse é o mesmo pensamento que eu tenho, você tem. É a mesma coisa. Só muda o endereço. Eu moro no centro, você mora no Progresso. Só. Não, Deus, não é assim não, ó. Deixa eu explicar para o Senhor. É que a minha mãe, que meu pai, é difícil de lidar, Jesus. Se não fizer desse jeito, ele não dá certo. Morre, meu filho. Quer salvar sua casa? Morre. Seja Lázaro, não seja João Batista. Ok? Outra coisa, continuando aqui nesse negócio de carne queimada, falando negócio de ministério agora. Em termos de ministério, antigamente o pastor vai lembrar que quando se levantava obreiro, não é da minha época de crente, mas assim, de obreiro. Mas eu lembro disso muito bem. Quando alguém levantava um obreiro, os pastores testavam o candidato a obreiro. Obreiro assim, missionário, presbítero, seja lá o que for. Testava o camarada. Por exemplo, eu lembro de um teste que falava assim, o pastor chegava para a pessoa e falava assim: irmão, pega essa cadeira e coloca lá no meio da rua. Aí o obreiro falava assim: hã? Pega essa cadeira e coloca lá no meio da rua. Mas por que, pastor? Já perdeu a bênção. Que perguntou, por quê? Perguntou por quê? Mandou, faz, não pergunta não. É igual uma coisa que eu aprendi também. Quando Deus fala senta, não procura cadeira. Quando Deus fala meu filho senta, não procura cadeira, senta. E antigamente acontecia isso. E infelizmente, por causa dos tempos, né, profetizados por Cristo, se falar isso hoje dá até briga. Dá até briga. Se o pastor Hélio, o pastor original, vou eu, a missionária, falar alguma coisa, mas por quê, irmão? Por quê? Mas não tem sentido fazer o negócio desse. Pra que botar a cadeira no meio da rua? Ainda sai falando mal da gente ainda. Mas, nossa, esse povo lá é tudo doido. Manda a gente fazer as coisas que não tem nada a ver. E desde quando? Isso é um teste pra gente. E desde quando as coisas de Deus têm alguma coisa a ver? Por exemplo, vou falar rapidinho, não estava programado não, mas Jacó. Jacó trabalhava para o seu sogro Labão há mais ou menos uns 17 anos. E ele resolveu falar assim: meu sogro, me dá um salário, porque eu trabalhei 14 anos para casar com Raquel, eu preciso sustentar minha casa. Tá bom, vou te dar um salário. Ele falou assim, ó: as ovelhas que nascerem brancas são minhas. As ovelhas que nascerem negras ou pretas é minha. Aqui nascer malhada, ou seja, branca com pintinha preta ou preto com pintinha branca é sua. Para nós hoje isso é normal, porque acontece isso. Antigamente não acontecia. É a mesma coisa que fala assim: olha, o que nascer branca e preta é minha, o que nascer com cor de arco-íris é sua. É isso que Labão fez, para a gente entender. Então o que Deus fez? Fala assim, ó: ô Jacó, vai lá na árvore tal, pega um galho dela, corta até a metade e vai num ribeiro, tipo uma cachoeira. Vai numa cachoeira e enterra esse galho até a metade. Irmão, se passasse qualquer crente da minha igreja que visse isso, vai pensar que era macumba. Que eu estou pegando o galho que eu estou cortando, que eu estou na cachoeira enfiando o negócio dentro da terra. Sim, ela é macumba. É macumba. Agora, o problema que eu aprendo com isso é o seguinte: não é o que eu faço, mas quem me manda fazer. Quem mandou Jacó fazer é Deus. Agora, se é normal, se é estranho, se é esquisito, não importa.
E a Bíblia fala que todas as vezes que as ovelhas bebiam água e olhavam para aquele galho fincado na terra, nasciam as ovelhas pintadas. Nasciam as ovelhas pintadas. Não importa o que vai fazer, importa quem mandou. Se Deus mandou, faz. Aleluia. Outra coisa que tinha na despensa dessa mulher: trigo tostado. Trigo na Bíblia fala de oração. Oração oferecida, porque ela foi tostada, ela foi queimada. Então, oração oferecida. Oração. Quanto tempo eu e você temos gasto com oração? Oração. Eu confesso que eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais do que eu estou orando hoje. Confesso. Preciso orar mais. Porque nunca é demais orar. Nunca é demais. Oferecer água e oração nunca é demais. Nunca é demais. Quanto tempo eu tenho gastado com oração? E quando eu não estou bem na minha vida espiritual, a primeira área que é afetada é a área de oração. A primeira área que afeta é a oração. Deus tem inúmeras maneiras de falar comigo e com você, mas eu só tenho uma. Qual? Eu abrir esse bocão cheio de dente e falar com Deus. Só. Eu já falei aqui que Deus falou comigo dando descarga. Por quê? Porque Deus quis, eu não sei. Mas já falou comigo dando descarga. Deus pode falar de tudo quanto é jeito, tipo e tamanho. Mas eu só tenho uma forma de falar com Ele. É através da oração. Quer salvar sua casa, querido? Ofereça orações pela sua casa. Ofereça orações. Interceda pelos seus. No começo do ano, na primeira mensagem que eu preguei aqui, eu falei: você tem uma lista de pecadores? Não sei se você tem, mas na primeira pregação que eu fiz aqui, recomendei que os crentes dessa igreja tivessem uma lista de pecadores. Como assim? São pessoas da nossa família ou pessoas queridas nossas que ainda não conhecem ao Senhor, para que nós possamos orar ao longo desse ano, para que Deus toque o coração dessa pessoa e ela conheça ao Senhor. Não para ela vir para a igreja, porque igreja ela pode ir em qualquer lugar, mas para que ela conheça e venha conhecer ao Senhor. Se você não fez isso até hoje, quando você for deitar ou antes de deitar, ore ao Senhor. Senhor, coloca nomes na minha mente, para que eu interceda por essas pessoas até o final do ano. E ora, meu filho, gasta oração com elas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Não dorme não, em nome de Jesus. Penúltima coisa, ela tinha na sua despensa uva passas. Uva passas. Antigamente, hoje em dia, a uva, para ela ser uva passa por um processo de industrialização, né? Mas antigamente, o que acontecia? A pessoa colocava a uva no sol e o sol tirava a água da uva. Então ela ficava sem água, ela ficava desidratada. Por isso que ela tem aquela aparência enrugada, porque ela está sem água. A uva passa. E uva passa na Bíblia significa sabedoria ou experiência. Experiência ou sabedoria. Eu te garanto que você já fez essa oração. Ah, meu Deus, por que eu não tenho a cabeça de hoje quando eu tinha tantos anos atrás? Por quê? Porque ainda não tinha chegado o tempo da sabedoria na minha vida e nem na sua. A gente fala assim, né? Senhor, a gente canta e fala assim: Senhor, eu quero que o mar abra, eu quero que o leão feche a boca, eu quero que não sei o quê, eu quero pelo vale da sombra e da morte. Ok, Deus pode fazer? Pode, claro. Mas para Deus fazer, você tem que estar inserido na situação. Como é que Deus vai te livrar da cova dos leões se você não está lá dentro? Como é que Deus vai abrir o mar se você não está de frente dele? Como é que Deus vai mandar o anjo se não tem ninguém te perturbando? Então, às vezes falta um pouquinho de senso nosso, de nexo. Então, você tem que ter experiência com Deus. Você tem que ter experiência com Deus. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa com uma fé recente, ou para você edificar a fé de alguém, você pode falar: não, Deus fez isso comigo, Deus falou isso comigo, e Deus tarará, 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 tarará. E detalhe, experiências novas. Experiências novas. Ah, irmão,
quando eu tinha 17 anos, lá em 1900 e Guaraná de rolha, Deus falou poderosamente comigo. Amém, aceito, beleza, mas e aí? E depois? Como é que é o negócio aí? Como é que é o negócio? Experiências com Deus. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu espero que você tenha experiências com Deus ainda hoje, em nome de Jesus. Sabedoria e experiência. Uma coisa também no livro de Cantares, a noiva, a mulher apaixonada, fala assim, agora para os casados aí. Ela fala assim, como eu amo o meu amado, eu estou doente de amor, cura-me com uva passas e refresca-me com maçãs. Quando a gente lê esse texto, essa mulher está doida, como assim? Como eu falei aqui, uva passas significa sabedoria, ou seja, significa ações passadas. Quem é casado em mais tempo vai lembrar do tempo de namoro, vai lembrar quando fez aí um agrado para o esposo ou para a esposa, vai lembrar, ou seja, emoções ou situações que já foram feitas e criadas. Aí chega o casal e fala assim, meu amor, você lembra aquele dia que a gente fez isso? Eu lembro. O que é isso? São as uvas passas do casamento. São as coisas que aconteceram no passado, no tempo passado. Coisas boas. E o que são as maçãs? As maçãs são os atos novos. Porque ninguém nunca comeu maçã podre ou maçã velha. Maçã quando se come sempre é fresco. Então maçãs são atos novos. Então, para você ter uva passa, você tem que ter maçã. Então você vai criando hoje, para que futuramente você tenha uva passas para recordar, lembranças para recordar. Então fica a dica aí para os casados. Quer ter um casamento de sucesso? Tenha uva passas e maçãs na sua despensa, em nome de Jesus. Última coisa que ela levou, ela tinha na sua despensa pasta de figos. Pasta de figo no Antigo Testamento era remédio. Como assim remédio? Você vai lembrar quando Uzias estava doente, Deus usou o profeta Isaías e fala, você vai morrer. Essa doença que você tem não tem cura. Aí Uzias chora, meu Deus, me perdoa. E Deus manda o profeta voltar. Vai lá, fala que eu vou curar ele. Engraçado que Deus cura através do profeta. A gente não para pensar isso. Que eu pensei isso agora também. Que a Bíblia fala que o profeta Isaías vai curando a doença dele com pasta de figos, que era remédio na época. A Bíblia fala no Novo Testamento, se eu não me engano, em 1 Timóteo, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala, irmãos, confessai os vossos pecados um para com os outros. Meu Deus, eu tenho que confessar aquele pecado. Não é isso que a Bíblia está falando. É e não é? A Bíblia está falando que eu tenho que expor as feridas da minha alma para o irmão. Sabe por quê? Porque existe bênção de cura quando eu confesso alguma falha, quando eu confesso alguma ferida na minha alma. Então, quando eu confesso para alguém e essa pessoa quer me ajudar, há cura nesse processo. Por isso que a Bíblia fala, amados, confessai os vossos pecados. Eu quero jogar essa bomba na sua mão. Você tem palavras de cura ou não? A pessoa chega doente para você, machucada na sua alma, e você, o que você fala? Eu te avisei. Eu falei para você não fazer. Mas eu sabia que esse dia ia acontecer. Eu falei para você que isso ia acontecer. Falei. Agora bem feito. Isso não é palavra de cura. Então, o que Abigail tinha na sua despensa? Ela tinha cura, ela tinha remédio para a alma. Falei também que algumas terças-feiras atrás, que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia não está falando que a mulher tem que ser pedreira, não. Há uma diferença muito grande entre casa de tijolos e lar. Há uma enorme diferença entre casa e lar. Lar é quando eu tenho vontade de voltar para casa. Lar é quando eu tenho a certeza de que lá eu tenho um colo seguro. Lar é quando eu sei que tem uma pessoa lá me esperando para ouvir todas as bombas do meu dia. Lar é quando eu tenho certeza que tem alguém com um remédio me esperando para curar as feridas da minha alma.
Lar é isso. E a Bíblia fala que a mulher sábia constrói, edifica, tijolinho por tijolinho, o seu lar e não uma casa. Está aí a receita dessa mulher. E a Bíblia fala que Abigail foi uma mulher extraordinária. Por quê? Porque ela tinha abundância de pão, que é a palavra, tinha odres de vinho, que é a alegria, ovelhas guisadas, que é a sua natureza queimada, morta, trigos tostados, ela tinha orações apresentadas para a sua casa, ela tinha cachos de passa, que era remédio, cachos de passas que era experiência ou sabedoria para lidar com situações difíceis, e ela tinha pasta de figos, que era remédio. Eu não sei, eu preciso ter coisas ali que eu não tenho na minha despensa. Eu acredito que também você precisa ter essas coisas. Eu quero convidar você, acaso ver, fazer uma investigação na sua alma, no seu interior. Fala, Deus, realmente, eu preciso da alegria que está ali porque eu não tenho. Deus, eu preciso encher o meu coração da sua palavra porque eu não tenho. Deus, eu preciso sim, meu Pai, ter a minha natureza queimada, porque eu quero fazer a minha vontade, Senhor. Eu quero, porque eu acho que o que eu faço é certo, mas no final dá tudo errado. Eu preciso, Senhor, ter palavras de cura, porque o que só está saindo da minha boca só tem entristecido a minha mulher, só tem magoado os meus filhos, só tem chateado o meu marido. Eu preciso ter palavras de cura. Deus, eu preciso orar mais, porque eu não estou conseguindo orar, porque a internet está me chamando, o Facebook, o WhatsApp está me chamando, Jesus, está me chamando. Eu preciso ter orações apresentadas diante do Senhor. Se você tem alguma dessas coisas que não tem na sua despensa, eu quero que você fique de pé, que a gente vai orar nesse sentido, em nome de Jesus. A não ser que você queira ficar à toa aí. Tudo bem, você pode até ficar, não tem problema. É um convite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Que maravilha, né? Que glória. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. É muito bom, né, irmãos, quando nós temos essa alegria do Senhor no nosso interior. Às vezes as pessoas nem entendem, né? Olha para a gente e vê que nós estamos passando por luta, por tribulação, mas a alegria do Senhor nunca falta, não é verdade? E só existe uma maneira de nós conseguirmos isso, é buscando a presença de Deus, é nos enchendo da presença de Deus. No início da mensagem, o presbítero Diogo falava que não tem como o Senhor nos encher se nós chegamos na presença dele já cheio das coisas do mundo, cheio das coisas que a televisão oferece, a internet oferece, Facebook oferece. A gente enche o nosso interior de tanta coisa que não é de Deus, que quando a gente chega diante dele, a gente primeiro precisa o quê? Queimar a nossa carne. A gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me limpa.